Nas últimas semanas, o mundo tem prendido a respiração com a escalada alarmante de ataques diretos entre Irã e Israel. Drones e mísseis cruzaram o céu do Oriente Médio, provocando grande destruição e medo em ambos os países, acendendo um alerta global quanto à possibilidade de uma escalada ainda maior do conflito. Para começar a entender o que realmente está em jogo nessa guerra, é fundamental uma análise histórica sobre os fatores que desencadearam o crescente conflito entre Israel e Irã, o qual, inclusive, foi agravado pelo recente ataque dos Estados Unidos ao Irã, o que levou à entrada direta dos americanos nesse já complexo tabuleiro geopolítico. Portanto, o objetivo desse vídeo é iniciar esse mergulho nas raízes profundas dessa história, desvendando suas diversas camadas geopolíticas e principalmente os interesses políticos e econômicos de várias potências que pavimentaram o caminho para essa perigosa confrontação, que pode sim gerar uma guerra generalizada. Então, vem que eu te explico. Eu sou o Marcelo e esse é o canal Fator Cultural. Vamos lá! As raízes da discórdia, o programa nuclear iraniano e a revolução. A história do programa nuclear iraniano, surpreendentemente, começa com a ajuda dos próprios Estados Unidos nos anos 1950, sob o programa Átomos para a Paz. A ideia era que a energia nuclear trouxesse desenvolvimento ao Irã, então um aliado estratégico dos Estados Unidos sob o governo do Shah, o Shah Reza Pahlavi. No entanto, a Revolução Iraniana de 1979 virou o tabuleiro. A queda do Shah e o estabelecimento da República Islâmica transformaram aliados em ferrenhos adversários e a antiga cooperação nuclear se tornou uma fonte de profunda desconfiança. No início dos anos 2000, as preocupações ocidentais sobre um possível programa nuclear militar iraniano se intensificaram. A Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, levantou suspeitas baseadas em instalações não declaradas e vestígios de urânio enriquecido. Essa desconfiança, no entanto, sempre foi permeada por um debate sobre a hipocrisia das potências nucleares. Muitos argumentaram, inclusive, que os Estados Unidos, o único país a ter usado armas nucleares em combate, não teriam moral para criticar o Irã. É importante notar que o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, emitiu uma fatwa, que é um decreto religioso, em 2005, declarando que a produção, estocagem e uso de armas nucleares são proibidas pelo Islã. Uma declaração que o Irã frequentemente usa para refutar as acusações de intenções armamentistas. O acordo desfeito, JCPOA, e a retirada unilateral dos Estados Unidos. No auge das tensões sobre o programa nuclear iraniano, um marco diplomático foi alcançado em 2015. O Plano de Ação Conjunta Global, o JCPOA. Este acordo, negociado entre o Irã e o chamado P5+1, que engloba Estados Unidos, Reino Unido, França, China, Rússia e Alemanha, foi aclamado como um triunfo da diplomacia. Ele impunha limites rigorosos ao programa nuclear iraniano, controlando o enriquecimento de urânio, o número de centrífugas e o estoque de material nuclear. Tudo sob um robusto e sem precedente regime de vigilância e verificação da AIEA. O objetivo era estender o tempo de ruptura do Irã, o tempo que levaria para produzir material físsil para uma bomba, para pelo menos um ano. Em troca, o Irã veria o levantamento de sanções econômicas paralisados. Entretanto, este equilíbrio frágil foi dramaticamente alterado em maio de 2018, quando o então presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, retirou os Estados Unidos unilateralmente do JCPOA. Trump alegou que o acordo era horrível e não abordava o programa de mísseis balísticos do Irã ou sua influência regional. Curiosamente, essa decisão veio apesar das repetidas certificações da AIEA de que o Irã estava cumprindo suas obrigações nucleares. A saída dos Estados Unidos, um dos principais signatários, foi vista pela maioria da comunidade internacional e principalmente pelo Irã
como uma quebra de confiança que desestabilizou o acordo e gerou uma profunda desconfiança iraniana em relação às futuras negociações. Após a saída de Trump, a administração Biden tentou, sem sucesso, reviver o JCPOA. E agora, com a nova administração Trump, a partir de 2025, a postura americana se endureceu ainda mais. O foco não é mais o retorno ao acordo original, mas sim forçar o Irã a negociar um novo acordo com termos muito mais rigorosos. Uma proposta que o Irã categoricamente recusa, vendo-a como uma tentativa de rendição sob pressão de sanções econômicas cada vez mais intensas. Essa pressão contínua, somada à quebra do acordo anterior pelos Estados Unidos, é um pano de fundo essencial para a escalada atual. A recente série de ataques diretos não surgiu do nada. Ele é o ápice de uma escalada de hostilidades que se intensificou significativamente no último ano. Em 1º de abril de 2024, um ataque aéreo atribuído a Israel atingiu a embaixada iraniana em Damasco, na Síria, matando importantes comandantes iranianos. Esse foi um ponto de virada, levando o Irã a prometer retaliação direta. A resposta veio em 13 e 14 de abril de 2024, com o Irã lançando um ataque massivo de drones e mísseis contra Israel. E aqui vale destacar que essa foi a primeira vez que o Irã atacou diretamente Israel de seu próprio território em tão grande escala, um ato que deixou o mundo impressionado. Israel então retaliou em 19 de abril de 2024 com um ataque mais limitado a uma base militar do Irã, um sinal que muitos interpretaram como uma tentativa de desescalada, mas ainda assim uma demonstração de capacidade bélica militar de ataque ao Irã. A hostilidade aprofundou-se, então. Entre julho e setembro de 2024, assassinatos de figuras-chave do Hamas e do Hezbollah, grupos apoiados pelo Irã, aumentaram as tensões. Em 1º de outubro de 2024, o Irã lançou mais mísseis balísticos em direção a Israel, justificando-os como resposta aos assassinatos. A retaliação israelense, em 26 de outubro de 2024, foi um dos maiores ataques diretos a solo iraniano desde a guerra Irã-Iraque, atingindo locais no Irã, Iraque e Síria. E assim, chegamos a junho de 2025. Em 12 de junho, Israel lançou uma nova série de ataques aéreos contra instalações nucleares e infraestrutura militar iraniana, alegando a necessidade de impedir o desenvolvimento de armas atômicas e desmantelar capacidades de mísseis balísticos. Nos dias que se seguiram, entre 13 e 15 de junho, o Irã respondeu com ondas retaliatórias de mísseis e drones contra Israel, causando baixas e danos. A comunidade internacional alarmada tem feito apelos urgentes por desescalada, e as negociações nucleares entre Estados Unidos e Irã foram suspensas novamente. A entrada direta dos Estados Unidos e os últimos desdobramentos até dia 22 agora, que foi domingo. A escalada atingiu um novo e perigoso patamar com a entrada oficial dos Estados Unidos no conflito em 21 de junho de 2025. O ataque americano e suas implicações. O presidente Donald Trump anunciou a Operação Martelo da Meia-Noite, um ataque direto dos Estados Unidos a 3 instalações nucleares iranianas, Fordow, Natanz e Isfahan. A operação usou bombas GBU-57, conhecida como destruidoras de bunker, projetadas para penetrar profundamente no subsolo. Trump declarou a obliteração dessas instalações, enquanto o Pentágono foi mais cauteloso, confirmando danos severos. Essa ação marca a entrada formal dos Estados Unidos nessa guerra, que já durava 9 dias, com as trocas constantes de ataque entre Israel e Irã, a fúria iraniana e as consequências. O Irã condenou veementemente o ataque americano, com o ministro das Relações Exteriores acusando os Estados Unidos de trair a diplomacia e prometendo uma resposta baseada no legítimo direito à autodefesa. A Guarda Revolucionária Iraniana ameaçou os Estados Unidos com represálias que vão fazer os americanos lamentar por essa violação do direito internacional, alegando que os americanos cruzaram uma linha vermelha muito grande. Há relatos de que o parlamento iraniano aprovou o fechamento do vital Estreito de Hormuz, uma medida que, se concretizada, terá um impacto sísmico nos preços globais do petróleo e na economia mundial. Lembrando, inclusive, o impacto que os 2 choques do petróleo tiveram na economia internacional nos anos 70, que causaram grandes transformações geopolíticas e econômicas no mundo como um todo.
Então, assim, se de fato, né, o governo iraniano fechar o Estreito de Hormuz, né, terá um impacto, né, gigantesco, né, como eu falei, nos preços globais do petróleo e na economia mundial. Líderes de grupos aliados ao Irã, como Houthis, no Iêmen, também prometeram retaliações, reações internacionais e o espectro da guerra mundial. A comunidade internacional reagiu com alarme a essa escalada de ataques, né, e de possíveis outras ações, né, não diretamente militares, mas que têm impacto geopolítico e econômico, a chamada geoeconomia. Né? Então, assim, fez com que a comunidade internacional reagisse com alarme. Rússia e China condenaram veementemente os ataques dos Estados Unidos, classificando-os como uma escalada perigosa e flagrante violação do direito internacional. Ambos os países pedem desescalada e o retorno à diplomacia, com proposta de cessar fogo na ONU. A ONU, por sua vez, reforçou a gravidade da situação. A questão central agora é se esse conflito regional, com a entrada direta dos Estados Unidos, pode arrastar potências como Rússia e China para o conflito, levando, né, possivelmente a uma terceira guerra mundial. Embora analistas apontem que uma guerra global não seja do interesse de nenhuma das grandes potências, especialmente com a Rússia já exaurida pela guerra na Ucrânia, o risco de uma escalada acidental, o descontrole é real e a retórica inflamada só aumenta essa tensão. Motivações além do nuclear, fatores-chave subjacentes. Agora, é simplista demais ver essa escalada apenas através da lente do programa nuclear. Há fatores-chave, muitas vezes negligenciados, principalmente pela mídia corporativa, que podem estar impulsionando essa perigosa dança da morte. Primeiro, a crise palestina como catalisador. A intensificação do conflito entre Israel e Palestina, particularmente a guerra em Gaza e as ações militares de Israel, têm gerado críticas internacionais massivas e uma pressão crescente sobre o governo de Netanyahu. Muitos analistas levantam a hipótese de que um ataque ao Irã pode servir como uma cortina de fumaça, desviando a atenção da opinião pública israelense e internacional dos problemas e custos da crise palestina. Em segundo lugar, a fragilidade política de Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro israelense tem enfrentado uma turbulência política interna significativa, incluindo acusações de corrupção e uma coalizão de facções do governo israelense contra o governo Netanyahu, que vem demonstrando uma fragilidade interna do seu governo, né, que constantemente passa a ser ameaçada com novas eleições. É notável que apenas um dia antes do ataque principal de Israel, em 12 de junho de 2025, houve uma votação crucial no parlamento israelense, né, o Knesset, que poderia ter derrubado o governo de Netanyahu. E essa proximidade entre, né, a ação do parlamento israelense para derrubar Netanyahu, né, e a sua manutenção no governo sugere que a confrontação externa com o Irã pode ser uma tática política para fortalecer a própria posição do Netanyahu no governo israelense, unindo o país, né, o Israel, né, contra uma ameaça externa e ofuscando suas dificuldades domésticas. Além disso, a geopolítica global desempenha um papel crescente. A inclusão do Irã no grupo BRICS adiciona uma camada extra de complexidade a esses fatores. Em um cenário onde os Estados Unidos buscam conter a ascensão da China e a influência da Rússia, o BRICS é visto como um bloco que desafia a ordem mundial existente. Um bloco geopolítico contra-hegemônico que vem criando, né, quase, né, uma globalização paralela que põe em xeque de fato a hegemonia não só americana, quanto a própria estrutura econômica do Ocidente, né, formada desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, o enfraquecimento do Irã, um parceiro, mesmo que recente, do BRICS, mas extremamente estratégico, né, principalmente porque é um aliado militar da Rússia, poderia ser interpretado como uma estratégia para minar a coesão do bloco e ajudar os Estados Unidos a manter sua vantagem na corrida geopolítica contra a China, o principal alvo. Inclusive, lembrando aqui que no seu primeiro governo, o Trump colocou a China como principal inimigo a ser combatido dos Estados Unidos na doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos, né? Então, a aliança Irã-Rússia é um ponto crucial para esse debate, né, como causa profunda também dessa guerra.
pois enfraquecer o Irã pode significar enfraquecer um braço da influência russa, né, no mundo, nesse bloco do BRICS, né, e da ascensão da China, e consequentemente fortalecer a posição dos Estados Unidos e de Israel no Oriente Médio, né? Lembrando também que a China tem esse projeto das novas rotas da seda, né, o Belt and Road Initiative, que tem ali o Irã também como um ponto fulcral, né, em termos inclusive geopolíticos, da viabilização dessas rotas. Por fim, vale mencionar as capacidades militares do Irã. O país possui um extenso programa de mísseis balísticos com alcance que pode atingir Israel, como tem demonstrado, né, os ataques de Irã a Israel, que vem surpreendendo o mundo com a capacidade de resistência e, inclusive, de furar, né, a famosa defesa, né, de mísseis de Israel, né, o Iron Dome, por exemplo, né, e o Arrow, né, que é a base que mantém a segurança de Israel. Então, os mísseis balísticos do Irã, inclusive mísseis hipersônicos, né, que aí tem todo um debate se a Rússia tem cedido esses mísseis ou a tecnologia para fabricá-los ao Irã, mas o fato é que esses mísseis têm furado a defesa de Israel. Então, há uma incerteza sobre a origem desses supostos mísseis, né, hipersônicos, né, que, né, como eu falei, que o Irã vem usando, porque, né, sabe-se que é de fabricação russa, né, então assim, não sabe se os mísseis iranianos são de fabricação própria ou fornecidos pela Rússia como parte dessa aliança militar, né? E esse fator adiciona outro elemento de complexidade, dada, né, a velocidade, como eu falei, inclusive manobrabilidade, né, a capacidade de manobrar esses mísseis que tornam, né, um exemplo dessa aliança, né, no campo de batalha, né, e que vem dando uma vantagem importante para o Irã, né, apesar da capacidade de ataque de Israel ser muito maior, mas uma capacidade também do Irã provocar dano, né, em Israel pela dificuldade de interceptação desses mísseis, pela estrutura de defesa de mísseis de Israel, né, como eu falei, o Iron Dome e o Arrow. Futuro incerto, risco de uma guerra total. Então a situação atual é de extrema volatilidade. Com a entrada direta dos Estados Unidos na guerra, o risco de que a espiral de ataques e retaliações continue a escalar é ainda maior, com consequências imprevisíveis. O envolvimento de potências como os Estados Unidos, agora um participante ativo do conflito, não apenas, né, um país que dá apoio militar e logístico a Israel, mas agora, né, um ator direto no conflito, a Rússia, com laços fortes com o Irã, né, uma aliança militar também, e a China, com interesses crescentes e uma oposição, né, cada vez maior, né, com os Estados Unidos. Então, todos esses fatores trazem, né, as peças desse tabuleiro geopolítico que traz uma preocupação muito grande sobre, né, os desdobramentos e a possível escalada. E aí as questões centrais. Poderíamos estar caminhando para uma guerra por procuração ainda maior, onde cada superpotência apoia seu aliado, ou, no pior dos cenários, um conflito direto com essas potências, com o potencial de se transformar em uma guerra de proporções globais, né? Aí todo o alarde em relação à possibilidade de uma terceira guerra mundial. Né? Lembrar que a guerra é uma constante na política internacional, por mais que haja, né, fortes motivos para que as grandes potências tendam a evitar, porque uma guerra global não interessa a ninguém, mas assim, a escalada parece ser real e o descontrole também, ainda mais quando você tem um governo americano junto com Israel que cada vez mais é messiânico, né, e que o realismo na diplomacia parece que não é o principal vetor, mas sim essa visão apocalíptica do mundo que de fato é algo que, né, que precisa acontecer para uma reconstrução do mundo sob esses novos preceitos messiânicos, né, que, né, também é a própria agenda da chamada Agenda 25 do Heritage Foundation, né, que é o que orienta a visão política do Trump. Então, a complexidade das motivações, desde a segurança nuclear, passando pela política interna israelense e a crise palestina, a postura intransigente dos Estados Unidos sobre Trump, até a grande geopolítica global descrita aqui, torna a compreensão e resolução desse conflito um desafio monumental. O desfecho é incerto e o mundo aguarda para ver se a diplomacia,
agora mais fragilizada do que nunca, né, ainda pode prevalecer sob a beira do abismo. Ou seja, estamos dançando sobre a beira do abismo num período em que o principal vetor dessa estrutura geopolítica internacional, trazendo aqui elementos da própria teoria da estabilidade hegemônica, era o provedor de estabilidade, né, no mundo, e que hoje é o centro de desestabilização, colocando em xeque as organizações internacionais, o próprio direito internacional, o regime internacional, trazendo o que Muniz Bandeira chamou da desordem mundial. Esse é o perigo dessa desordem mundial finalmente desencadear a famosa armadilha de Tucídides e nos levar a uma guerra de fato mundial. Então, é isso aí. Estamos dançando no abismo e acompanha para os próximos vídeos. Vou continuar essa conversa. E é isso aí. Acompanhe o canal e deixa aí seu like. Valeu, abraço.